Nosso vídeo de hoje está cheio de novas informações sobre o caso do padre, do padre Fábio de Mello, um acontecimento que ocorreu dia 10 de maio, quando eles reclamaram do preço do doce num café. E aí ele levou para as redes sociais, causou a demissão do gerente. O gerente veio às redes sociais porque o padre trouxe para as redes sociais. E aí o gerente veio falar: olha, eu não fiz aquilo, eu fui demitido injustamente, e trouxe as informações. Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, mas está surgindo mais informações e a gente vai trazer essas outras informações que surgiram aqui nesse vídeo. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações. Eu tenho explicado insistentemente que elas são muito importantes para nós, a gente precisa muito da sua ajuda. Então já curte agora, dá essa ajuda para a gente se firmar, se juntar e permanecer juntos, firmes, e ainda veicular, fazer veicular essa mensagem e crescer o canal. Essa sua ação é extremamente importante. Olha, está saindo algumas informações de que o amigo do padre, né, não era só um cara que faz academia, que o padre conheceu lá na academia. Estão dizendo que o rapaz também trabalha no job, né? E onde há fumaça, gente, geralmente não há fogo, há um incêndio. Então, assim, é muito complicado essas situações, porque qual é a orientação da Bíblia para nós? É fugir da aparência do mal, não ser pedra de tropeço, não fazer tropeçar um dos pequeninos. Está lá em Mateus 18, no versículo 6. Se alguém fizer tropeçar um desses meus pequeninos, deixa eu pegar o texto aqui. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai, mas a Bíblia nossa, a Bíblia é só isso mesmo. Se você faz um pequeno se desviar do caminho certo, destrói a vida de qualquer outra pessoa, você tem de receber a justa punição no nível daquilo que você fez, que é medonho fazer as coisas ruins para a vida dos outros e ficar sem punição. Porque os que criticam a Bíblia, a palavra de Deus, é que querem ficar fazendo coisa errada sem nenhuma punição. E esse texto simplesmente está falando isso. Se tu está servindo para destruir a vida dos outros, você tem que receber a punição, o retorno na proporção daquilo que você causou. E essa é a proporção. Não é que está estimulando o ódio, está querendo extinguir o mal, tirar o mal, levar as pessoas a entenderem que se elas fizerem o mal, elas vão levar uma porrada violenta que não vai ficar impune, porque a Bíblia não aprova a impunidade, nem o mal fazer os bons de capacho. É isso que é Bíblia, é isso que é Evangelho de Cristo. Não é isso que essas igrejas cristãs medonhas pregaram e distorceram o Evangelho de Jesus e transformaram Jesus num tolo, sabe? Num idiota em tudo que a Bíblia condena. Desculpa aí a minha, né? Porque tem muita gente que me critica, então eu tenho de falar docinho, legalzinho, igual essas serpentezinhas que estão na internet, que elas vêm falando assim com tanta doçura, com tanta delicadeza, porque se não for assim, ai meu Deus, eu vou morrer. É assim, gente, não aguentam e querem impor as suas fragilidades aos outros. Delicadeza não é debilidade, é diferente. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, porque tenho de trazer as atualizações, as novidades do caso. O padre se pronunciou, o rapaz também se pronunciou. Deixa eu colocar. Também tem um vídeo na internet onde está falando sobre essa questão, né?
de o rapaz trabalhar no job, e eu vou começar com este vídeo aqui. Essa moça aqui, ela é uma jornalista, gosto muito do que ela fala, porque geralmente ela é muito coerente. Então, o padre popstar, eu não vou falar mais padre, né? Porque não parece muito padre, né? Porque ele não está praticando aquilo que ele prega. E, enfim, por causa dele, um gerente foi demitido, uma pessoa que precisa do emprego, e a história não foi exatamente como ele contou, segundo eu li, e via o gerente falando, e nos vídeos. Então, assim, e aí, só que na loja que ele queria o doce de leite, ele estava acompanhado de um moço que faz conteúdo adulto. Eu gostaria de saber o que um padre está fazendo com um moço que faz conteúdo adulto. Acho que fica a pergunta, né? É engraçado, né? Rapaz trabalha no job, isso que ela está dizendo aqui. Você vai ler os comentários, tem várias pessoas falando, tem vários outros lugares também falando sobre essas coisas. E olha só como que um padre está acompanhado de uma pessoa assim. O cristianismo é uma transformação de vida, é uma mudança. A gente busca entender onde a gente está errando, não é que a gente não erra, nem que a gente é santarrão. No nosso canal eu sempre falo, eu tenho vergonha de mim, mas eu procuro melhorar, porque eu erro tanto, eu erro em coisas que eu sei que eu não devo errar, e eu erro em coisas que eu sou pega de surpresa na vida, mas a gente tem de aprender e a gente tem de mudar, e essa é a condição do cristianismo, é você querer ser melhor, você entender que tem de ser melhor e buscar a todo custo ser melhor, não praticar o mal. Eu já falei sobre essa questão da aparência do mal e isso é bíblico. A gente precisa ter essa consciência. Não é só não praticar o mal, mas fugir até da aparência do mal. Se essa pessoa, se ele quer ajudar, se ele queria pregar para essa pessoa, se ele está ajudando a salvar a alma perdida desse pobre rapaz, ele tem de saber onde ele deve fazer essas coisas, como tem de ser feito para fugir da aparência do mal. Sim, a gente tem de zelar por isso. Ah, mas isso é ser muito radical. Só existe sim e não, certo e errado. E é um caminho só, é o caminho certo. O caminho errado é o caminho errado, já não é o caminho mais. Então só há uma direção, é só essa. Tudo que vem a mais é desvio. Vamos, né? Não vamos ser assim tão radical. Não. Já está errado. Eu prefiro não quero nada disso. Também está errado. Por quê? Porque só tem um caminho. E é o caminho que leva a Deus, é o caminho de Deus, é Deus. Esse é o caminho. Jesus falou sobre isso. O caminho é Deus. Jesus é Deus, então ele é o caminho certo. A indicação do certo está dentro da palavra de Deus, porque lá está o melhor para a nossa vida. E aí, a aparência do mal. O que trouxe para a vida do padre? Olha aí. Agora, o padre se pronunciou. Presta atenção no que ele diz. Coloquei aqui o maior que eu pude para poder acompanhar com vocês. As pessoas querem odiar. A qualquer custo querem odiar, por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para manifestações de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Há palavras lindas, né, para dizer coisas duras e pesadas, né? Vocês são odiosos por qualquer motivo. Vocês são o povo do ódio, querem extravasar o fel que está correndo dentro das veias de vocês, né? Do que está cheio, né? As enchentes, não é? Que está ali, enxurradas, enchentes. Então, olha a hipérbole aqui, né? É da natureza humana. Tá, cadê?
Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros, quer dizer, jogando o erro, se vitimizando e jogando o erro dele para cima das costas das pessoas que estão simplesmente falando. É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. Sim, até por carta. Paulo, quando ele estava escrevendo a Bíblia, as pessoas falaram, cara, tu escreve umas coisas pesadas pra caramba aqui na Bíblia, mas quando você está com a gente, você é mais mansinho, você é mais calminho. Pois é, isso acontece. É a possibilidade das pessoas falarem, delas darem a opinião delas. E aí ele traz também a questão das redes sociais, né? As redes sociais estimulam. Quer dizer, ele não está gostando muito das redes sociais. Aí vem a polarização política está por trás de tudo, sempre esteve. Aí ele vem falar da polarização política porque ele está do lado de pessoas igual a Xuxa, Anitta, Rede Globo, não é? Ele vive nesse meio, então já dá para entender o direcionamento político dele, por que ele vem jogar que as pessoas são odiosas. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficam satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas preleções. Quer dizer, eles queriam que eu estivesse nos palanques dos conservadores, mas eu não estou. Presta atenção nisso. E existe meio termo no mundo espiritual. Se ele não está lá e todos os pastores que não estão e todos os padres que não estão, eles estão certos, porque assim e não, o que passa disso é de procedência maligna. E não pode ser literal. Então rasga a tua Bíblia e joga fora. Você não quer o que está dentro da palavra de Deus, da forma como está, você quer colocar a sua ideia, o seu jeitinho, taca ela fora, porque ou você está com Deus ou não está com Deus, ou você aceita o que está ou não aceita. Mas meio termo lá não cabe, é o que está lá. Aí ele diz assim, eu sempre escolhi não estar em nenhum deles. Pois é, nenhum lado, não manifestei. Isso é errado biblicamente. Talvez seja por isso que tem tanta coisa errada dentro das igrejas, negação da própria palavra que eles dizem que é sagrada. É sagrada ou não é? Por isso sou atacado pelos dois lados, sim, os dois lados, esquerda e direita. Aí ele fala de polarização, mas ele está sendo atacado pelos dois lados. Até o pessoal da esquerda falou, cara, mas e se o cara errou, era melhor ele vir falar, poxa, desculpa. Não, ele vem, eu não me arrependo, foi bom, foi uma lição para ele, quem sabe ele aprende. Então, e quem sabe você também aprende, quem sabe eu também aprendo com isso, quem sabe nós aprendamos com isso daí. O ódio virtual se manifesta da pior forma, mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas. Sagrado de nossas escolhas. As nossas escolhas não são sagradas. Sabe assim, sagrado é os princípios espirituais de Deus. Quando eu escolho a coisa certa, é uma boa escolha para a minha vida, mas sagrado é o que vem do divino. Achingalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa, tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão os comentários desqualificando minha vida, ferindo minha honra, atentando contra a minha verdade. Você vê que é meio nebuloso a escrita que está aqui. É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e o ataque que nós chegamos. É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e a que nós chegamos. Bem, o que realmente aconteceu
ficou assim muito nebuloso e confuso por causa da própria atitude do padre, dele mesmo. A conclusão de que as pessoas não querem a verdade, elas só querem a versão que melhor se adapta à sua necessidade de odiar e odeiam, e estimulam que os outros odeiem também. Não sei como você tem sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Olha só, a situação mental, né? A força mental. Proteja-se em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o diabo criou, o mundo virtual. Mas quem trouxe para a armadilha? Se é uma armadilha, por que você trouxe, né, a história do rapaz lá de Joinville, da cafeteria Havana, para as redes sociais? Foi você que trouxe. Então, veja aí, né, quando a gente fala que mais de 80% do nosso sofrimento somos nós mesmos que provocamos, algumas pessoas não entendem e querem rebater, mas isso daqui não foi o diabo que fez. Quem faz essas coisas somos nós. Nós estamos no controle dessas coisas, são nossas escolhas, são nossas decisões. O diabo não tem poder de criar. Quem criou as redes sociais? Seres humanos, homens extremamente inteligentes. E as redes sociais podem ser usadas para o bem, desde que o meu coração esteja no bem, porque sou eu. O inimigo, o diabo, ele não tem mais poder do que um homem. O homem é a imagem direta de Deus. Quem já leu os meus livros, em todos eles eu vou falar isso, porque essa parte é muito importante. Mas o livro semelhante a ele é especificamente mostrando dentro da palavra de Deus, explicando minuciosamente o que é ser imagem direta de Deus. O homem, imagem direta de Deus, tem poder sobre as trevas, sobre Satanás, sobre o diabo, sobre os demônios. O homem tem um poder gigantesco na sua estrutura física, emocional e espiritual, porque foi criado para uma guerra pré-existente, uma guerra que já existia antes dele existir. Foi colocado num lugar onde o demônio, o diabo, com seus anjos caíram. E ele foi colocado aqui pelo poder e a capacidade que esse ser, essa estrutura tem de vencer o mal em todas as suas instâncias. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento e a árvore do bem e do mal no meio do jardim, são situações onde a força e o poder dessa estrutura se manifestam, que é na capacidade de conhecer, na capacidade de decidir e de escolher. O homem escolheu fazer o mal, ok. Deus, né? E aí está lá no Apocalipse todo o trajeto da humanidade, Deus permitindo que os seres humanos vivam até quando a força humana permite, até quando não se explodem e destroem tudo, porque não vai ser Deus que vai destruir, é a própria capacidade do ser humano. Lembra da árvore do conhecimento, da ciência e a árvore do bem e do mal? Então, o ser humano vai levar a um fim, mas todos os melhores, aqueles que olharam para o que Deus deixou e escolheram, esses vão estar num reino com Deus após tudo. Então, os melhores, Deus está selecionando, Deus está separando os melhores. Abraão, Isaac, Jacó, José, homens perfeitos? Não, mas homens que buscaram fazer o melhor nas suas vidas. Esses daí vão estar selecionados lá no tempo do fim. Tem algum mistério nisso? Tem algum segredo nisso? Mas aí, além da fala do padre, tem também a fala do homem que estava com o padre. Deixa eu ler para você aqui. Do nada eu entro aqui, estão falando de mim, aí sorrisos, risadas, né, gargalhadas.
Vocês estão falando de mim? Olha lá, gargalhando. Nunca postei, nunca postaria algo para me expor desnecessariamente. Quer dizer que o problema não é meu, né? Foi o padre. Meu conteúdo era de academia e só, quer dizer, não tinha mais nada. Agora estou numa outra fase da minha vida, né? Até conteúdo de academia e demais abandonei. E demais, até conteúdo de academia e demais abandonei. Será que esse demais aqui se trata daqueles negócios lá, né? Que ele estava, agora ele não está mais, né? Agora ele está numa outra fase da vida. Aí, ó, abraço para vocês. Aí aqui, ó, cheio de sorrisos, tal, né? Ó, e ele está num estado de espírito melhor. E quem sabe nesse estado de espírito que ele está podendo ajudar um pouco mais o padre, que está pensando até em desistir. E diz lá no texto dele, né, que o pessoal só sabe odiar, que são odiosos, que a internet é a armadilha do diabo. Então precisa compreender a força da estrutura, não é? E cuidar do seu lado sombrio, porque quem está na luz, eu tenho de dizer uma coisa, não tem lado sombrio. E sempre essas pessoas que estão praticando o erro, que vão para a direção do erro, tem essa coisa de dizer que o outro é odioso, que o outro, por causa da verdade. Eles criticam as redes sociais tristemente, porque as redes sociais trazem a verdade, mostram a verdade. Ariano Suassuna dizia assim que ele gostava muito de falar pelas costas das pessoas, que ele não tinha coragem de falar na cara, então ele preferia falar pelas costas das pessoas. Ariano Suassuna fazia piada com tudo, tá? Uma grande pessoa, um grande escritor, mas assim, mas do outro lado também. Mas aí a internet traz a verdade. A pessoa vê diante do seu rosto a verdade. E a verdade, ela aniquila o mal, assim, ela acaba com o mal por si só. E ela traz uma grande guerra e um grande terror para o mal. O mal odeia que você possa mostrar o outro lado, porque ele não mostra o lado verdadeiro, porque ele é o mal. Ele só mostra o lado mentiroso, o lado que ele quer mostrar. Então, ele quer mostrar só o lado dele. Ele não quer que o outro lado, que é o lado do bem, o lado da verdade, que esse lado possa vir. Porque quando esse lado vem e você pode, opa, peraí, eu vou ficar ao lado da verdade ou vou ficar ao lado da mentira? Qual o lado que eu quero? Eles não querem isso. Eles querem que você fique aqui, ao lado da mentira. Que você não veja a verdade, porque a verdade traz luz. Se tiver luz nos teus olhos, todo o teu corpo, você não tem lado sombrio em você. Olha, o que você acha de mais essas informações sobre essa situação que envolveu o padre? Deixa aqui seu comentário. E não saia daqui sem conhecer os meus livros. Gente, todos os homens aqui do canal tinham de adquirir esse material, porque você precisa trazer luz para a sua vida, firmar a sua vida, saber a direção certa, o caminho certo que você tem de seguir, para que jamais você seja sufocado pela maldade e pela mentira, tendo rede social ou não tendo rede social, porque uma hora eles vão conseguir, né, fazer bastante coisinha ruim ainda, até chegar que eles explodirem com tudo isso aqui. E não saia daqui também sem fazer uma parceria com a gente, nos ajude, a gente precisa da sua ajuda para continuar produzindo esse conteúdo aqui no canal. Faz uma parceria com a gente no Seja Membro, tem 2 treinamentos fortes, poderosos, que vão explicar ainda, sabe, muito bem sobre essa questão da ordem de Deus e da masculinidade. Vai te colocar lá, né? Porque se você entra no Seja Membro, a gente deixou no Seja Membro o link do nosso grupo fechado, onde lá você pode colocar
suas perguntas, suas questões, aquilo que você quer que eu falo aqui no canal, dá sugestões de vídeos, tem muito PDFs sobre as principais dores masculinas, livros inteiros, vídeos da atualidade. Olha, você nos ajuda e a gente devolve um pouquinho para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.